Olá, estamos em outra live do Shakti Tantra Yoga, sim, esperando aí um pouco as pessoas chegarem, começarem a chegar. E hoje continuamos com o tema das últimas duas lives, porque tivemos bastantes perguntas, então, a partir disso, que é o tema sobre o orgasmo e por que, para quem está chegando um pouco nesta live, não? O orgasmo feminino podemos dizer assim, dos siddhis, ou poderes que a mulher tem, um dos mais importantes, certo? Falar um pouquinho como introdução para dar outra perspectiva para o orgasmo, que quando nos referimos ao orgasmo, não só estamos falando do aspecto sexual do orgasmo, não do aspecto genital, sexual, o que acontece na relação. Não? O orgasmo feminino é um fenômeno energético, certo? E isso é muito interessante. Não é simplesmente uma reação fisiológica ou neurológica no sentido, não? Sino que a parte que em realidade interessa o Tantra, ou interessava no sentido Tantra mais antigo, é o aspecto energético do orgasmo. O orgasmo feminino é um disparo enorme de energia, não? Que vai justamente dos primeiros chakras, não? Até os últimos. Não? Como diríamos, um disparo de energia, não? Em direção da Terra para o céu, certo? E como falava, mais interessante mesmo que simplesmente a parte do prazer sexual, não? Que não é negado nem colocado de lado, ao contrário, é uma parte importante, é o primeiro aspecto, como podemos dizer, do orgasmo, não? O que mais dentro das práticas, em nossas linhas de Tantra que se trabalha, é o aspecto energético do orgasmo. Ou seja, quando ele vai subindo, quando esse orgasmo vai ascendendo, não? E ele vai fazer isso justamente por uma série de vias que vão ir acessando os chakras, não? Ele vai literalmente expandindo a consciência e criando outras possibilidades de se perceber o mundo, perceber o universo para a mulher. Literalmente, a gente pode dizer que a função real do orgasmo não é só o prazer, sino que a mais importante é tornar a mulher mais criativa e mais inteligente. Quando uma mulher vivencia realmente de maneira completa o processo orgástico, ou seja, ele sobe até o córtex, certo? Esse processo orgástico literalmente torna ela mais inteligente e mais criativa. Eu já falava nas outras lives, não? Que o fato principal do porquê o patriarcado ter castrado a mulher, não? Ter literalmente haver esquecido, negado a existência incluso do orgasmo, não? Por isso que nós estamos, a partir do século XX, podemos dizer, resgatando essa ideia do orgasmo. No século XX, uma redescoberta do orgasmo, não? Porque realmente, durante todo o período patriarcal, não? A sexualidade da mulher como um todo e o orgasmo como elemento fundamental, certo? Ele foi castrado. Porque uma mulher, não? Que realmente consiga desenvolver seu potencial orgástico, como falei, é uma mulher que vai se tornar mais perceptiva, mais inteligente, portanto, mais crítica, mais criativa, vai tentar se expressar, e isso tudo que uma sociedade patriarcal não quer. Por isso, insisto novamente, a maioria das perguntas que eu recebi se baseiam exclusivamente na parte, não, digamos, sexual e sobre o aspecto do prazer do orgasmo. E sim, é muito importante, não? É como diríamos o primeiro aspecto, e na medida que eu vou abrindo outros aspectos, ele não se perde, ao contrário, não? À medida que você eleva teu potencial orgástico, também o prazer, não só que o prazer seja maior, tem que entender-se muito isso. A palavra prazer, não? De alguma maneira, tem algumas armadilhas. E quando falamos de orgasmo, isso é muito importante, certo? Porque realmente, não? Sobretudo, a vários níveis, não? Mas sobretudo a nível sexual, nossa cultura ocidental realmente tem uma ideia de prazer extremamente limitada, não?
Então, quando se fala de prazer com respeito ao orgasmo, a maioria das mulheres falam apenas de uma fase genital do prazer. Mas o orgasmo feminino, como falava antes, tem várias fases. Você pode vivenciá-lo de inúmeras maneiras, não? Então, o trabalho tântrico, não só em uma primeira etapa, logicamente, você poder entender a estrutura desse primeiro prazer genital, mas, sobretudo, é desenvolver esses outros aspectos, não? Porque quando você cria, quando a tua capacidade, a tua inteligência descobre o mundo, isso são actos de prazer também. Criação, não? O conhecimento, o contato espiritual, tudo isso dentro do Tantra é vivenciado como um prazer, não? Que combinado com esse prazer genital se torna realmente, no que muita gente fala, um prazer realmente sublime, não? O conceito de Ananda, alguém que está do yoga, não? Como de bem-aventurança, por pessoal mais espiritualista, ou mais Vedanta também, do yoga, dentro do Tantra, se entende justamente como isso, o momento em quando eu creio, eu penso, eu tenho uma abertura espiritual e isso me provoca um prazer tão intenso ou um prazer que tem essas mesmas características, só que incluso mais intenso, que esse prazer sexual. O prazer criativo, o prazer intelectual, o prazer espiritual não é diferente em sua natureza do próprio prazer sexual. E quando eu entendo isso, não, eu começo realmente a poder vivenciar, não só a sexualidade, sino a relação com o mundo, não, como diremos, como um grande orgasmo. Não? Nossa cultura nos colocou em uma armadilha, não? Em onde aparentemente o prazer sexual seria um prazer baixo, não? De alguma maneira, literalmente, não? Em culturas assim puritanas, não? O prazer sexual é literalmente demoníaco, certo? Em outras culturas que esse puritanismo não se expressa de maneira forte, de uma maneira tão forte, é baixo. Aparentemente, não, seria para pessoas que não desenvolveram sua sensibilidade, não? Para essas culturas, não, para por exemplo, toda a cultura europeia, por exemplo, todo o período victoriano, não? O prazer intelectual, não? O prazer da criação artística não podia estar relacionado ao sexual, eram coisas diferentes. Entende? O prazer sexual sempre foi visto como algo negativo. Dentro do Tantra, onde há uma visão de integração, tudo é Shakti, tudo está interconectado, não? Nenhum prazer é em si diferente de outros e todos compartilham a mesma raiz, não? A raiz de nosso prazer é o prazer sexual e ele pode se expressar de muitas maneiras, afetiva, não? Biológica, afetiva, criativa, intelectual, espiritualmente, não? E eu repito muito isto porque justamente essa visão limitada do prazer de nossa cultura, não? E separando, tornou o neotantra assim, um reduto de um sexo puramente genital, não? E comentava também nas outras lives, não? Quando se fala orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, gente, isso é menos que a ponta do iceberg, não? Tem vários gatilhos, não? Como é o clitóris, como a inervação da vagina, mas mulheres têm, me lembro de mulheres, por exemplo, que assim, isso, que eu conheci, que, por exemplo, tinha regiões aqui no abdômen que você massageava e essa mulher tinha um orgasmo, extremamente intenso. E assim você pode ir, não, encontrando relatos de diversas mulheres com pontos, não, de orgásticos, não, com vários pontos no seu corpo muito diversos. Incluso, como já falei, mulheres que, por exemplo, que têm orgasmos a partir de pensar ou de um processo intelectual, não, que determinados processos intelectuais induzem literalmente um orgasmo. Então, o orgasmo não se reduz à vagina, não se reduz ao clitóris ou ao ponto G, não? O orgasmo é um processo global, é um processo energético. Então, por onde a mulher conecte, não? É que pode ter isso. Como base, sim, quando falamos, nós falamos muito da Yoni, do Yoni Mudra, por exemplo, que é uma técnica tântrica, não? De conectar
justamente a energia, não, orgástica na mulher, não, e em realidade toda a energia que ela vai utilizar no seu trabalho. Sempre explico que a Yoni, não, para quem está chegando aqui, não é simplesmente a vagina, é o assoalho pélvico, a vagina, o canal vaginal, o clitóris, o colo do útero, o útero e os ovários. Tudo isso sendo uma estrutura com musculatura estriada, ou seja, com controle voluntário, e o Yoni Mudra é justamente aprender a controlar essa musculatura e que quando eu ativo, não, se ativam determinados processos energéticos, não só na região, não, senão fundamentalmente que quando você ativa da maneira correta, você percebe que essa energia vai justamente para cima. Não? É um processo, não, que em determinadas técnicas, em determinadas linhas de yoga, literalmente se ocultou na metáfora da Kundalini, do ascenso da Kundalini, não? Que já várias vezes falei, a maneira mais fácil de descrever, não, essa ascensão da Kundalini é quando a energia sexual desde a parte genital e começa a subir no teu corpo e começa a provocar sintomas muito intensos em cada chakra, novas aberturas, expansões de consciência, isso é a subida da Kundalini, certo? E isso é um fenômeno natural, não é um fenômeno místico, não? Mulheres, muitas mulheres, experimentam isso sem fazer tantra, sem fazer Kundalini Yoga, não? Experimentam isso como fenômeno comum e desde o princípio do tempo, não? Em realidade é o contrário. Como o orgasmo feminino tem essa direção ascendente, não? E como é natural que mulheres que realmente se conectem de uma forma natural com ele e comecem a perceber essa energia ascendente, descubram potenciais, dali é que surge o Tantra, dali é que surge, muito depois disso, porque o conceito de Kundalini, não, é do final do primeiro milênio da era cristã, é relativamente, para a antiguidade do Tantra, relativamente novo, é uma metáfora, novamente, dessa energia sexual ascendente, não? São metáforas de processos, não? Assim, imagens de processos que em realidade são processos naturais que estão na mulher. Isso parece um mito porque em realidade em nossa cultura há muitas mulheres, não? E acho que desgraçadamente uma maioria ainda continua vivenciando, não? Centos de anos de repressão sexual, certo? Então, por mais que estamos em um momento que há uma certa liberdade sexual, falo uma certa liberdade, não? Porque em realidade os sectores conservadores, repressivos, não? Se nós proporemos todo o movimento evangélico, por exemplo, que é puritano, não? Continua com a mesma atitude negativa para o sexo. Então, apesar de estarmos em um momento que há uma certa abertura, essa abertura ainda e essa possibilidade para as mulheres desfrutarem do sexo continua sendo pequena. Se tomamos um mundo como um todo, as sociedades em Ásia, não, as sociedades muçulmanas, todos os aspectos conservadores, não, e ultraconservadores em nossa própria cultura ocidental, o que resta em realidade é um pequeno oásis, não, neste momento, não, que trabalha, que deu uma abertura sexual, não, para tudo isso, que como também se torna um grande negócio, está nas mídias e tudo, mas em realidade o que continuamos tendo, não, é uma grande dificuldade para as mulheres poder vivenciarem isso. Primeiro, por toda uma memória ancestral, uma memória transpessoal do próprio feminino, de repressão, de agressão, não? Por tudo isso mesmo continuar acontecendo agora, não? A quantidade de violência física, psicológica, não? Assim que sofre uma mulher a nível sexual, continua sendo enorme. Tudo isso limita o potencial e tem a função, não, de limitar esse potencial, não? Desgraçadamente, não, nós temos uma história em onde as sociedades patriarcais utilizaram tanto a violência física, o estupro, por exemplo, não, como também a violência psicológica, a condenação, não, de qualquer tipo de prazer que derivasse, não, da zona genital do sexo, não, sobre a mulher como uma maneira de castrá-la, não, de que haja um registro negativo, tanto por trauma, não, como por trauma físico, como trauma psicológico, entende? Da relação com a energia sexual. Não?
Então, e isso é muito forte, não? Ainda se quando você começa a trabalhar de uma maneira séria, profunda, sobre a sexualidade feminina, você encontra inúmeras feridas, já seja pessoais, da própria história da mulher, não? Assim, de relacionamentos, não? Se abusivos, de relacionamentos, mesmo muitas vezes, não? E isso, a história, não, de abuso dentro da sexualidade feminina é tão grande que muitas vezes, quando falo de relacionamento abusivo, estou falando, por exemplo, de relacionamentos mesmo com um namorado, com um marido, não? Que os relacionamentos se tornaram, de maneira geral, tão abusivos que para a mulher é difícil reconhecer, não? Que a falta de sensibilidade, a falta de interesse pelo prazer da mulher, o fato de utilizá-la como um objeto, de não estar interessado realmente de que está acontecendo com ela quando está tendo um ato sexual, tudo isso é uma relação abusiva. E muitas vezes isso nem é reconhecido como uma relação abusiva, certo? Que seu parceiro não se interesse com como funciona o teu prazer. Está interessado simplesmente no prazer dele, ok, você que se arranja. Então, isso é uma relação abusiva. E tudo isso está, como falava, em uma primeira camada relacionada, não, ao que podemos chamar o sexo, nessa parte genital, na relação sexual, mas vai muito mais lá, porque, como falo, isso é uma castração de um potencial que, quando a mulher assume ele e começa a vivenciá-lo, abre toda uma série de outras possibilidades, não? Então, por isso é que muitas vezes, não, quando essa relação do Tantra exclusivamente com o sexo genital, não, ou com uma espiritualidade totalmente romantizada, certo? Eu tenho uma posição bastante crítica, aliás, muito crítica, com respeito a tudo isso, não? Porque, em realidade, quando nós falamos de orgasmo, não, dentro do movimento Shakti Tantra, estamos falando de recuperar uma energia que é, como diríamos, a energia básica de empoderamento da mulher em muitos aspectos, não? A mulher tornar-se dona de seu orgasmo, não só num aspecto genital, sino num aspecto completo, certo? O que acontece, não, é que realmente, não, como estamos neste momento, não, com toda essa história de repressão, não, há um primeiro momento que é esse reencontrar-se com o que podemos chamar o aspecto genital, não, que é muito importante, sim, certo? O importante é entender que essa é uma primeira etapa e que daí posso continuar muito mais e que não é a única. E o que eu sempre falo é quando, em qualquer de muitos sistemas que eu acho que se designam tântricos atualmente, não, e que em geral se chamam de neotantra, fiquem atentos, quem está interessado em ter mais, porque muitas vezes se reduz exclusivamente a isso. Parece que Tantra fosse só você ter mais prazer, mega relações sexuais, tudo. Não, não é isso. É muito mais que isso, não? E isso é bem importante. Falando, não, várias perguntas se referem, bom, mas como fazer esse processo, não, de começar, não, a ampliar essa sensação, essa energia orgástica, não? Como falo, tem todas as técnicas que não utilizamos, muito específicas, como Yoni Mudra, não? Não dá para ensinar isso aqui. Nós temos cursos online, para quem quiser. E mesmo, eu gosto de ser sincero, não? O curso online pode ensinar uma parte, não? Essas são técnicas, não, que é interessante ser presencial, utilizar a ressonância de várias mulheres trabalhando essas técnicas, que é o que permite realmente poder desenvolver e entender em profundo do que se trata, não? Mas tentando uma abordagem que seja mais simples, não? Há uma questão, não, de centrar excessivamente a ideia do orgasmo, como falava nesse momento, clitoriano, não, ou vaginal. E independentemente de por onde você sinta que começa o processo orgástico, certo?
em lugar de simplesmente você ficar ligado no processo de prazer na região que você está estimulando, tenta perceber que, mesmo que seja de maneira sutil, vai haver muitos sintomas. Não há só sintomas na tua vagina ou no teu clitóris quando você está se masturbando, literalmente, você está estimulando um orgasmo. Quando você está estimulando o orgasmo, há vários sintomas no teu corpo acontecendo, certo? Então, é interessante num primeiro momento, não se preocupar tanto se o orgasmo é mais, menos intenso. Essas são questões que variam. Que orgasmo é melhor? Nenhum orgasmo é melhor que o outro, não? É como dizer que gênero musical é melhor que outro, depende que você goste, não? Cada mulher tem uma afinidade, tem orgasmos de uma maneira, e quando ela começa realmente a descobrir, ela percebe que uma mesma mulher pode ter vários tipos de orgasmo, e uma não é melhor que o outro, sino que cada uma tem, não, como um sabor diferente. Me lembro a última vez que esteve em México, a gente foi para uma sorveteria que tinha uma infinidade de sabores e o sorvete era maravilhoso. E é mais ou menos como isso. Quer dizer, qual sorvete melhor? Sei lá, tudo era muito bom. A vontade que dava, não, de voltar todos os dias para poder experimentar tudo, não? E isso é mais ou menos uma ideia, não, do que pode acontecer quando você realmente começa a descobrir a amplitude do teu processo orgástico, não? Seja clitorial, vaginal, onde ele começa a ressoar, porque teu orgasmo que começa na região genital, vamos falar com um todo, seja no ponto G, seja na parede da vagina, seja estimulando, não, o clitóris, seja estimulando o ânus, tem toda a região pélvica, não? É como diríamos, uma primeira parte do estímulo, não? Mas ele vai ressoar em outros pontos. Começa a prestar atenção, por exemplo, em que pontos, não, o estímulo que você faz em toda a tua região pélvica, na região genital, ressoa. E começa a trabalhar sem a ansiedade de atingir um pico ou chegar a algum ponto, não? Porque a essa venda, o orgasmo vai ser como alguma explosão maravilhosa, e é realmente, mas se você está nessa ansiedade de esperar que algo aconteça extremamente maravilhoso, você termina bloqueando por ansiedade o processo, certo? Então, sem expectativas, mas sim com uma curiosidade sobre o que está acontecendo no teu corpo, começa a estimular tua parte genital e vai percebendo que outras partes de teu corpo entram em ressonância, começam a se ativar, você sente outras coisas. Escolhe, não? Identifica elas, escolhe. Cada dia você vai ver que isso pode mudar um pouco, não? Mas cada dia escolhe aquela parte que te chamou mais atenção, que por algum motivo você sentiu uma afinidade. Não, não precisa ser muitas vezes a mais intensa, mas às vezes é uma parte que realmente você se sentiu afim, não, de perceber, de sentir, de explorar, e começa a ligar essas duas partes. Começa a mandar a energia que está se ativando aqui para esse lugar que está ressoando e começa a experimentar o diálogo entre essas partes. Você vai ver que se estabelece um circuito de energia que sai da tua vagina, vai para outros lados do teu corpo. Deixa ela fluir, não? Deixa fluir para esse lado e cria. A ideia que eu sempre faço é como a Yoni, como um todo, não? É como se fosse um chafariz. Ou uma mangueira que jorra água. Então, essa energia vai para algum ponto em você. Quando você encontra o ponto sensível, mantém essa energia, nutrindo isso e expande essa sensação e vai abrindo e vai permitindo, não? Explorar as sensações que tem com isso. Brinca com isso, certo? Não há um tempo, se você tem um tempo para isso, não há um tempo certo para atingir o orgasmo. Diz, meu orgasmo é curto, meu orgasmo é longo. Em realidade, você vai perceber, na medida que você comece naturalmente a se relacionar com o seu processo orgástico, que aos poucos, não, você vai encontrar essa possibilidade de que há estímulos
que alongam teu orgasmo, e isso pode ser interessante porque eu falo, por exemplo, não, normalmente de dois modelos opostos de orgasmos que algumas mulheres têm naturalmente. Não? Tem mulheres que têm orgasmos intensos, curtos e em sequência, certo? Assim, e tem outras mulheres, por exemplo, que têm só um orgasmo, mas com uma preparação muito longa e que chega a um pico extremamente intenso. Entre esses dois pontos e combinando, pode ter todas as variantes, certo? Independentemente de qual seja o orgasmo que você primeiro descobriu, porque em realidade não é que a mulher, por exemplo, tenha orgasmo curto, orgasmo longo, orgasmo de intensidade variável, não? E seja a sua característica. Isso é a característica que você descobriu. Quando você começou a descobrir teu prazer sexual, quando você se começou a masturbar, por exemplo, distintos fatores fizeram, não, que você descobrisse esse tipo de energia que tem a ver com você. E como digamos, muitas mulheres não identificam essa primeira sensação orgástica como se fosse orgasmo e fecham nisso. Mas isso é apenas uma experiência, como digamos que foi cristalizada. Você acredita, explora sempre teu orgasmo nessa direção, e se você não se explora, ou você não encontra alguém, parceiro ou parceira, que te estimule a você se explorar e ver que em realidade teu potencial é muito maior que esse, você sempre fica naquilo que você conhece. Entende? Mas em realidade toda mulher tem potenciais orgásmicos muito amplos, não? Geralmente, não, isso acontece de maneira um pouco mais comum quando tem mulheres que tiveram muitas poucas relações sexuais, não? Ou mulheres, por exemplo, que incluso tiveram só com uma pessoa, namorou e casou, e no momento se separa, começa a ter outros parceiros e de repente redescobre a sexualidade e percebe que durante muitos anos viveu o que acreditava ser uma sexualidade muito limitada. E quando encontra um parceiro ou outros parceiros que conseguem estimular outros aspectos, percebe o leque de possibilidades que tem a própria sexualidade, certo? Então, esse exercício de conexão, de perceber as partes que ressoam de teu corpo, da tua energia, até os estados em que você entra, você percebe que se estimular de uma ou de outra maneira vai te provocar, certo, estados diferentes, não? Eu aconselho, que você faça essa estimulação manualmente. Atualmente, por exemplo, há cada vez, há incluso uma propaganda como de autonomia pelo uso do vibrador. Eu faço minhas ressalvas com respeito a isso. E não que você não pode utilizá-lo, mas vibradores têm um problema realmente de justamente te tornar dependente de algo. E se você observa, vibradores, anos atrás vibravam muito menos que os vibradores de agora. Por quê? Porque o tipo de vibração de um vibrador que não é natural, certo? Em relações sexuais, a gente, na natureza, não se vai relacionar com nada que faça esse tipo de estímulo. É um tipo de estímulo vibratório de alta frequência, que vai terminar se você utiliza muito repetidamente, limitando, diminuindo a sensibilidade nervosa. Então, o que acontece? Por isso que cada vez você tem vibradores mais intensos, porque em determinado momento, se você usa muito frequentemente um vibrador, ele vai começar a não fazer tanto efeito e você vai terminar trocando por um mais intenso, por outro mais intenso, e aí chegamos ao problema que você vai perdendo sensibilidade, certo? E que geralmente o vibrador genitaliza muito, estimula o nervo muito, você sente só naquela parte. É muito difícil você subir a tua energia com um vibrador. Sou uma mulher que já sabe fazer. Mas geralmente o efeito do vibrador é localizar a sensação orgástica, mesmo que muito intensa, mas em um ponto, não permitindo que você... É tão intenso que é muito difícil você encontrar ressonância, por exemplo, com alguma outra parte do corpo. Fazer com um vibrador o trabalho que estava te falando de você começar, por exemplo, a você se masturbar manualmente, certo? Assim, e dali você poder encontrar essa relação, certo? Com outras partes do corpo, com estados internos, com
não só partes, sino sensações, estados de ânimo, estados não emocionais, não? É interessante isso, não? É ver, por exemplo, não, que estados emocionais não te produzem determinado momento, determinado toque, determinada maneira de você se estimular, certo? E na medida que você tem essa, vai desenvolvendo, não, esse autoconhecimento, a ideia é você trocar isso com parceiro ou parceira que você tenha, não? A ideia é justamente de essa exploração poder ser uma exploração conjunta com o outro. Isso aumenta, não, todo o processo, não? Esse praticamente podemos dizer que é um uso terapêutico do Tantra. Se identifica atualmente Tantra muito como isso, mas isso, na boa, é realmente uma versão contemporânea do Tantra. Em nossa cultura, não, em onde nossa sexualidade realmente está, podemos dizer, muito reprimida, machucada, muito distorcida, esse tipo de exercícios se tornam realmente necessários para nós poder reencontrar-nos com a natureza real de nossa sexualidade, não? Mas isso seria como a gente fala de pré-pilates, é assim um pré-tantra, em realidade, não? Porque seria, em realidade, limpar todo o lixo que colocaram em cima de nossa sexualidade para entender como essa energia, para começar a utilizá-la para tudo. Eu não sabia. E isso sim é Tantra. Isso é a proposta antiga de Tantra. Como uso essa energia para me conectar com tudo. Entende? Mas, óbvio, no primeiro eu tenho que limpar a conexão, certo? E aí, realmente, o uso desse conhecimento tântrico como uma maneira terapêutica para tratar a sexualidade, não, individual e relacional se torna válido, certo? Mas isso é como falo, uma primeira etapa. Eu falo muito, não, sobre isso, porque uma questão é, por exemplo, terapia e outra questão é yoga tântrico, certo? Ou mesmo que uma questão também é yoga terapia e outra questão é yoga. Usar, por exemplo, técnicas de yoga e agir extensamente como terapia é ótimo, mas isso, em um sentido, não é exatamente yoga, não? Estou usando as técnicas de yoga para reequilibrar alguém, para ajudar num processo de cura, seja física, emocional, tudo, não? É uma parte importante, mas a ideia do yoga, como do Tantra, é uma ideia que transcende simplesmente o equilíbrio cotidiano, não? Que precisa dele, sim, mas que o transcende. E neste momento, uma grande confusão com yoga e com Tantra é que o yoga e o Tantra não estão interessados, antigamente, na vida comum. Não? Não estão interessados simplesmente em que você fique equilibrado, sadio e funcional. Estão interessados em que você transmute, evolua, amplie realmente tua percepção que para outro universo. Não que você fique cômodo aqui como está, sino que você evolua para novas situações. Então o yoga se está utilizando muito como terapia, o Tantra, quando não simplesmente como comércio, se está utilizando muito como terapia. E essas aplicações são válidas, se o que interessa para você é isso, muito bem, mas tem que se entender também que os objetivos originais e as possibilidades que realmente te dá são muito maiores, são realmente revolucionárias. O Tantra, originalmente, é uma proposta revolucionária. É uma proposta como é a proposta do yoga, de você superar-se a si mesmo. É uma proposta de você se modificar, é uma proposta de evoluir, de se transmutar. E o que é mais interessante, por exemplo, na visão tântrica, sobretudo como nós a trabalhamos, porque tem muitas visões tântricas, é o fato de que esse processo não esteja ditado por um guru ou por alguém que acha que sabe o que você tem que fazer, sino que te dê as ferramentas para você descobrir como você quer fazer essa evolução, essa transmutação, certo? E nesse sentido, nós falamos que nós aplicamos o Tantra com uma tecnologia evolutiva, com uma tecnologia que te permita autonomia, autoconhecimento e você criar, a partir da prática, as ferramentas para você, não, ser a mudança que você quer ser. E não a que qualquer pessoa, eu ou qualquer, te diga que você tem que ser.
entende? Eu sempre falo que, dentro de todo o movimento que idealizei, eu não me considero em absoluto um guru, porque eu não tenho autoridade para te ensinar como você tem que viver. Isso é uma resposta que, para que seja real, você tem que se dar. O que eu posso te dar é ferramentas para você poder encontrar a resposta e para você articular, então, as estratégias para dar, não, para você poder realizar essas respostas. E isso que, em realidade, sempre um verdadeiro guru foi. Alguém que deu a ferramenta a outro ser humano para ele se realizar como indivíduo e não como uma cópia. E não simplesmente seguir, sejam yamas, niyamas, ou seja, o que seja, uma cartela de como você tem que se comportar. E isso vale para orgasmo, não há um orgasmo perfeito. Você não precisa ter um orgasmo de um jeito. Isso é um descobrimento pessoal. E você vê que desde o orgasmo até uma libertação, digamos, espiritual, com o que me quero relacionar, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença. O que é em cima é como embaixo. Você precisa descobrir teu próprio potencial. Tinha, então, então não se conforma, não? Há muitas vezes, até como em uma pergunta que estava ali, que usaram uma frase, não? Que, com desculpa pessoal, já é engraçado porque esse meu orgasmo é como um espirro. Isso é apenas o começo. Se você explorar com certeza, não? Teu orgasmo é muito mais que isso. Isso é como falava, não? Apenas, não? Que em determinado momento uma reação que você descobriu. Mas quando você se dê o tempo, a abertura, não? Para trabalhar, não? E vai descobrir um universo muito maior dentro de você. Isso tem literalmente por 40 anos de experiência de estar trabalhando com isso, posso falar que está em qualquer mulher. Quando a mulher encontra o tempo, não? O estímulo, a paciência, a autopaciência, não, para se descobrir, ela vai descobrir um universo. E você não precisa ter um parceiro para isso, porque antes que com um parceiro, ou com um mestre, ou com quem quer você falar, isso começa com você. Quando você começa realmente a explorar tudo isso, você vai perceber que você é dona de teu orgasmo. Aí você pode compartilhá-lo com outras pessoas. Mas não é outra pessoa, não é a pessoa que fez uma massagem ou o parceiro que de repente você encontrou que te estimulou, não? Ele apenas não fez ressoar coisas que estão dentro de você que você também pode trabalhar. Não? Logicamente que quando nós chegamos ao aspecto de poder compartilhar essa energia com outros seres humanos, não? Isso dá outro nível à situação. Mas realmente eu posso dar outros níveis de ressonância quando primeiro, não, encontro essa autonomia. Novamente estamos aqui com a palavra autonomia. Não? Estamos novamente com a palavra autonomia porque tudo que é o universo do yoga, do tantra e da chamada espiritualidade se está transformando cada vez mais em um campo de dependência de pessoas que querem te dizer como é a vida. E o último, para você ter alguém ver a te falar como é a vida, alguém pode te ajudar a experimentar a vida, sim, não? E aí você tirar suas conclusões. Isso é autonomia. E isso é muito rico. Tem muitas pessoas realmente, não? Yoga, tantra, espiritualidade, verdadeiros mestres que não estão tentando te vender uma imagem do mundo, sino que realmente estão tentando, não, te dar ferramentas para você descobrir por você, para fazer tua própria evolução neste plano ou em um plano espiritual, certo? Mas, desgraciadamente, também tem muita gente, não, que quer te vender já o processo pasteurizado e pronto. E está fazendo isso exclusivamente por dinheiro, por poder, porque uma pessoa que você dá esse poder de te dizer o que você tem que fazer, ter a resposta sobre o que acontece neste e nos outros planos, não? Você cede teu poder pessoal para ele. Então, isso dá muito poder mesmo, certo? Como também economicamente dá. E isso vemos em todas as religiões que fizeram isso.
todas as religiões se transformaram em elementos de poder, não? De poder no sentido espiritual, político, econômico, certo? Todas, não? Incluso esse budismo também, não? Porque tem muitos que acham que o budismo não estuda o budismo, por exemplo, estuda a história do budismo, o budismo também, o islamismo, o cristianismo, o budismo, incluso o taoísmo também. O taoísmo também tem um período que foi religião imperial e tudo. Todas se transformaram nisso. As raízes, não? Dessas, quando tiramos tudo isso, aí sim, são muito interessantes. Mas temos que ver que no momento que se institucionalizaram e começaram a te impor uma estrutura em lugar de te dar a possibilidade de experimentar uma visão, ali se transformaram em um elemento de condicionamento. O mesmo acontece com o Tantra, o mesmo acontece com o processo orgástico. É muito fácil se viciar em sexo, não? Então, é muito fácil também te vender 3 ou 4 técnicas de estímulo para você viciar-se neles e dessa maneira te manipular. E isso é uma questão que tem que ser, que tem, assim, muito dentro do Tantra, não? Então, enfim, estou falando tudo isto para terminar nossos lives sobre orgasmo, não? Assim, porque realmente eu quero dar uma outra visão para tudo isto, porque em realidade todos estes sistemas, yoga, tantra, Tao, entende, surgiram com uma vontade muito diferente, não, da que se utiliza neste momento, com várias vantagens, não, mas todos eles compartilhavam uma questão justamente de desenvolver o potencial que nós temos de ser livres, autônomos, entende? De expansão de consciência. Nós temos a possibilidade de contemplar o universo inteiro. Então, e nós, desgraciadamente, como espécie, trocamos isso, não, literalmente, não, por infernos e pesadelos, como o próprio patriarcado, como tudo que estamos vivendo neste momento, não? Em um momento em donde, em realidade, o problema não é o coronavírus apenas está sendo, não, um catalisador que está mostrando o pior de todo um sistema que já está em colapso, certo? Se todos realmente neste momento, não, estivéssemos dispostos a colaborar um com o outro, a nos importar pelo dinheiro, por tudo, rapidamente a gente passaria por tudo isto sem problemas. Mas a ambição, o poder, a cegueira, não, a estupidez, não, é o que realmente está matando, está fazendo que o coronavírus esteja matando. E isso acontece da relação com um mesmo começa. E você me dirá que tem tudo isto a ver com orgasmo. Tem sim. É o que falamos, tudo é Shakti, tudo está ligado em Tantra. Então, quando realmente no taoísmo ou no Tantra você começa a estudar, não é, como muita gente está vendo, uma forma de alienação. Uma forma de você querer ficar em um mundo espiritual ou em um mundo de sensações onde você pode construir tua torre de marfim ou teu castelo encantado. Entende? Ao contrário. É algo que te conecta com o mundo, que te faz enxergar como as coisas são. E não simplesmente para você lamentar, para criticar, sino para você entender como você pode mudá-las. Primeiro em você, porque o primeiro que você tem a mão é você mesmo. Então toda mudança começa por nós mudarmos, certo? E depois daí, como essa mudança, não, pode reverberar em outros. E esse potencial que é o orgasmo, mesmo que não pareça, é uma das chaves mais poderosas para a mudança. Sobretudo para o homem também. Quando o homem realmente descobre, não, o que é uma verdadeira relação sexual, não? Desgraciadamente, não, a cultura patriarcal não só castrou a mulher, sino que condicionou o homem, não, a uma vida sexual miserável. Mesmo que você, como se fala aí, saia comendo todas as mulheres que você quiser, porque você não consegue, não adianta você comer todas as mulheres do mundo, dentro do conceito de energia patriarcal,
Porque em realidade você nunca se satisfaz, por isso que você precisa comer todas as mulheres do mundo, nesse esquema patriarcal, não? Porque quando toda a tua energia é jogada para fora, só te desgasta, não? Você realmente nunca se realiza, não? E a pessoa com que você está é apenas um objeto, não? E não alguém com que você se relaciona. Não? Quando também um homem começa a experimentar essa energia sexual ascendente, que é a proposta do Tantra, ele acorda toda uma série de outras questões, ele muda a visão realmente. Ele mostra potenciais, não? Que ele tem, que não precisa de toda essa mitologia, não? Competitiva, destrutiva do patriarcado. Então, por isso falamos que o orgasmo é tão importante, certo? E, bom, hoje ficou uma live mais. Perguntas? Pode falar. O orgasmo pode ser mais forte no período menstrual? Sim. É como falamos, mulheres têm uma plasticidade enorme, então você tem, assim como mulheres, e não por uma questão repressiva, mesmo quando elas estão bem alinhadas, que não gostam de ter relações sexuais durante o período menstrual, e outras mulheres que sentem extremo prazer. Então, não há um padrão para isso. Não? Estou falando de mesmo mulheres que se conectam profundamente com sua energia, não? Vão encontrar que é muito variado isso. Não é que na ovulação você vai ter o melhor orgasmo. Não? E isso também pode variar em momentos da tua vida diferentes e com parceiros diferentes. Certo? O orgasmo, não, é uma questão relacional com você mesma. Então, como você tem, vai variar como você sente o orgasmo. Relacional com o mundo, com um parceiro, parceira, obviamente, não? E relacional também com a energia que está. Por isso que muitas vezes, não, se você está num lugar com uma energia muito ruim, mesmo que você esteja com uma pessoa que você realmente gosta, isso pode influenciar negativamente toda a relação sexual. Não? E muitas vezes, não, em um lugar maravilhoso, com uma ótima energia, com alguém que não pode ser grande coisa, mas fica bom, porque a energia do lugar te ajuda. Então, estou te falando justamente desses 3 níveis, não? Que são parte de todo um processo de trabalho que a gente utiliza a entender como circula a energia, quais são os níveis de relacionamento, primeiro com você mesmo, depois com um parceiro e depois com um entorno. Tua energia sexual constantemente, mesmo que você não perceba, ela está interagindo com tudo isso, não? Muitas vezes, não, mais que com você, mais que com teu parceiro, a maioria das pessoas não entende, está interagindo com o entorno. Porque nós vivimos em uma cultura que te vende tudo a partir de sexo. Não? Então, se você tem um monte de revistas femininas te dizendo como você tem que gozar, esse é o entorno que está energeticamente interferindo em tua própria visão, não? Em tua experiência pessoal, tua relação com você mesma, de como tem que ser um orgasmo. Porque é nesse entorno que vai se criando a partir de toda essa mitologização, não? Do orgasmo, ou ao contrário. Se você está em um lugar onde se acha que o sexo é demoníaco, você vai terminar sentindo isso. Se você está em um lugar como este, que tudo se vende com sexo, não? Que é para vender, não? Para te vender o mais absurdo, não sei lá, não me vem qual exatamente, mas sempre tem uma mulher está relacionada com algo, com uma mulher gostosa, mais comum, isso já até antigo, não? Carro e mulheres, não? Sempre não se bota um carro com uma mulher maravilhosa lá, te vendem justamente essa questão, não? O sexo para vender. Então, logicamente que sexo e dinheiro, não? Em nossa cultura está extremamente interligado e não precisa ninguém te pagar para transar com você. Está literalmente na nossa atitude de consumo. Nós vamos consumir com a mesma ansiedade como se fôssemos a trepar com nosso melhor amante.
Você acha que isso é porque sim? Ou porque é uma cultura que justamente te fez sublimar toda a tua insatisfação sexual no consumo que você vai fazer? E porque praticamente 70% do consumo que há no planeta são mulheres. E a maioria dessas mulheres estão sublimando insatisfação sexual, certo? Em consumo. E é uma cultura que incentiva justamente que essa insatisfação sexual, porque essa insatisfação sexual é que realmente te leva ao consumo. Na boa, quando você realmente abre toda a tua sexualidade, cara, é legal ter coisa, não estou falando que não sei, mas passa a ser secundário, se tenho ou não tenho. Qualquer pessoa que já deve, se teve a experiência de estar realmente apaixonada com uma sexualidade muito intensa, cara, você está cagando para roupa, para carro, sei lá, para carro, para o lugar que você está. Essa verdadeira intensidade que há na questão, não? Que quando é roubada e colocada em outro ponto, não? Te faz manipulável, porque está manipulando a tua energia de base, não? Está manipulando essa energia de base que seria para você se realizar, te castrando e te reprimindo, depois sublimando ela para consumo, entende? Sublimando ela, não? Em determinadas ideologias, certo? Em donde te fazem, obviamente, não para qualquer pessoa que está reprimida e autorreprimida sexualmente, não? Que se você pega qualquer grupo que vive sua sexualidade plenamente, transformar esse grupo em um inimigo é assim de fácil. Você vai colocar tua frustração nisso e tem gente que literalmente trabalha com isso conscientemente. Não? Então, estamos vendo como é importante você ser dono do teu próprio orgasmo. O homem também, obviamente, ser dono não só do orgasmo, da sexualidade como um todo. É uma base que, quando não é tua, vai ser de alguém que vai utilizar isso justamente para te reprimir, para te manipular, não? Para te ideologizar. Não? E você não vai ter autonomia para isso. E isso acontece desde o yoga, o Tantra até a política. Certo? O Edu, lá do Espaço Saber com Sabor, falando que isso se fala na psicanálise, a sublimação do prazer em objetos, uma projeção. E uma das meninas, a Tati, falou: qual dos seus cursos é o melhor para iniciar esse processo de autopercepção energética? Nós temos presencialmente um curso, que agora, obviamente, com a pandemia está suspenso, não? Mas que, na medida que permita, assim nós vamos a começar novamente a ter o que é um curso de introdução de 3 meses às técnicas do Shakti Tantra Yoga. Temos um curso online que está na plataforma de Noemi Bayali, que é uma versão online desse curso, não? De introdução. E esses foram concebidos como cursos de introdução, não? A toda essa visão que estou falando, com os exercícios básicos, com como organizar uma prática, certo? Aí, então, isso seriam como as portas de entrada, assim. Nós, neste momento, tínhamos esse projeto faz um tempo, mas a partir da pandemia, tentando organizar uma plataforma nossa de cursos. Estamos lançando os primeiros nestes dias, assim, de vários temas, mas esse curso de Introdução ao Shakti Tantra Yoga, no, que está na plataforma de Noemi Bayali, é o curso, como digamos, mais básico, mais completo que nós. Só para terminar, o Tantra pode ajudar no vaginismo? Sim, em um sentido, por exemplo, de que é uma autoexploração, não? Porque tem, acho que um IGTV falando sobre isso, sobre vaginismo, não? O que acontece? Não? O vaginismo, apesar dele, o sintoma ser, não, físico, não, as verdadeiras raízes dele, não, em raros casos, muito raros casos, o problema é basicamente físico, não? Alguns problemas neurológicos
que provocam uma contractilidade. Na maioria deles, você vai encontrar, não, uma raiz emocional, psicológica muito profunda, certo? Como o Tantra não é simplesmente uma relação, como te falava, com a parte genital, sino entender como tua energia sexual se relaciona com tua totalidade, não? É possível entender a partir de aí justamente por que teu corpo, não, está reagindo dessa maneira na relação sexual. Ou seja, porque quando você vai ter uma relação sexual, não, a tua musculatura vaginal reage se contraindo negativamente. Não? E geralmente não só isso, senão, bom, há todo um mapeamento para fazer para isso, não? E, atualmente, não, você tem tratamentos de fisioterapia uroginecológica que são mais para tentar relaxar as musculaturas, permitir dilatação, mas que sempre, normalmente, não sei se você já está tratando, não são acompanhados, e é a melhor maneira de fazer com um trabalho também psicológico, de terapia, para entender essa relação. Não? E dentro do Tantra um pouco acontecem essas duas questões, porque há todo um reconhecimento, todo um trabalho das musculaturas, um fazer consciente, não? Toda a região genital, não? Mas também há um trabalho de entender a relação em cada um dos aspectos, emocional, criativa, intelectual, que há sobre essa energia. Isso, por exemplo, é como falo, por isso é que realmente pode ajudar em caso, e geralmente, não, mulheres que têm alguma tendência como essa, não, com prática, têm uma melhora real com uma prática consciente tântrica, não? Acho que é isso. Já está. Estamos na hora. Minutos. Bom, então, gente, estamos chegando na hora, não? Hoje, assim, bom, há muita coisa acontecendo no mundo, então é interessante, eu acho, a vezes, fazer lives em onde eu fale o que pensa sobre as coisas, não? Esse é o meu estilo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima vai ser domingo, 21 horas, certo? E já veremos o tema para aí, não? Até aqui foi o orgasmo. Se tivessem sugestões, perguntas, mandem para nós, que aí vamos articulando o trabalho. E, novamente falo, nós temos vários cursos online que você vai encontrar no nosso Instagram, não? E é uma forma de colaborar com o movimento, aliás, de que, como sempre falo, nós estamos fazendo com o maior empenho para poder realmente transmitir informação fidedignas, úteis, funcionais, não simplesmente um lenga-lenga que você encontra em muito lugar, não? Mas também é uma colaboração para que nosso movimento possa continuar nestes tempos de pandemia, certo? Obrigado e nos vemos o domingo, quem quiser.